Sejam muito bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso Boteco da CM. Aquele lugar onde todo mundo vem para celebrar as grandes conquistas ou para chorar as pitangas, mas sempre para conhecer histórias encantadoras, inspiradoras. E hoje, gente, o episódio de hoje, ele não tá de brincadeira não. Nós vamos entrevistar uma pessoa para lá de especial, que é uma pessoa que ama viajar. Eu poderia intitular como um caçador de experiências do consumo. É apreciador da alta gastronomia, busca sempre por tendências, né? O que tem de novo? Será que vai pegar ou não vai pegar? É especialista pioneiro das relações de consumo no Brasil, idealizador da nossa Casa do Consumidor Moderno, Roberto Meyer. Muito bem-vindo! Que delícia, que delícia! Que honra, hein, gente? Hoje eu vou me comportar direitinho aqui. Vai, não, pode soltar a bucha, fica de boa. Roberto, eu sei que várias pessoas, eu arrisco dizer 99% das pessoas que estiverem nos assistindo te conhecem. Mas eu prefiro pecar pelo excesso e pedir para que você se apresente do seu jeitão, assim, né? Eu contei um pouquinho, mas eu queria que você falasse. Quem é Roberto Meyer? Quase a pergunta do divã. Uau, eu vou ter que me redescobrir, então. Eu sou um apaixonado por relações de consumo, pela arte de comprar, vender, experiência, o bom serviço, a boa prática. Eu acho que toda essa parte intangível, o que faz uma marca ser apaixonante ou não. Falando isso aqui, eu vou me lembrar até de uma história que eu conheci, uma dupla, vários anos atrás em Nova York, que lançaram o que é uma das grandes óticas do mundo, chamado Warby Parker. Recém-formados em Harvard, e eles falaram, nós precisamos fazer alguma coisa, lançar alguma marca icônica. Foram estudar a Apple. Ficavam em frente da loja da Apple na Quinta Avenida e falaram, por que tem tanta gente aqui nessa loja, fila e tudo mais? E num concorrente, teoricamente, na época, Best Buy, sempre vazia. E viram que a Apple tinha fãs, né? E até hoje a Apple continua sempre se reinventando, e eles falaram, nós vamos ser a Apple dos óculos. E lançaram a Warby Parker, né? Que virou uma cadeia bilionária, justamente contando essa história. Então eu estou falando assim, o que faz uma marca ser Apple e não ser uma marca menos cobiçada? Eu acho que o próprio sentido da coisa é fazer diferente, ser diferente. Não é ser o maior, isso aqui é uma contingência. Então, acho que essa parte de consumo, quando você entende o que está por trás de uma cultura corporativa bem-sucedida, do inusitado, do novo, aquilo que não é rotineiro, faz a diferença. Que fantástico. Antes de já começar a lançar as perguntas, porque está muito conectado com isso, do que faz a diferença e o que fará, porque a gente sempre se questiona, né? Tá, e o amanhã? De onde vem? Vamos pedir a nossa bebidinha, que aí o Cleiton já vai fazendo. Ótimo. A gente tem a honra de ter o Cleiton aqui para fazer pra gente, né? Ó, eu vou chutar, eu acho que... Dá uma olhada aí no cardápio para ver as bebidas, mas eu acho que eu sei qual que você vai escolher aqui, hein? Fácil. Posso pedir? Pode pedir qual que você quer. Eu quero os 30 anos, inusitado. Os 30, né? Nossa, vamos 30. Show. Eu vou de CX Made in Brasil, pra gente ter aqui um mix, chique, né? Chique, Vamos, Cleiton. Eu vou deixar você fazer o pedido. Eu quero os 30 anos, inusitado. Capricha aí, hein? A altura da iniciativa, hein? E o meu CX Made in Brasil. Eu gastei todo o meu inglês aqui agora. Uau. Obrigada, viu? Bom, enquanto a gente espera, quero te fazer essa pergunta aqui. Você estuda consumo muito antes até de pensar no consumidor moderno, né? Já fazia parte de você. Como é que você enxerga a evolução do conceito de consumidor moderno ao longo de todos esses 30 anos e até antes? E para onde a gente vai? Uma excelente questão, Camila, porque muita gente acha que o consumidor muda. Ele não muda, ele evolui. Por quê? Teoricamente, você fala assim, você mudou. Você é destra ou canhota? Você não muda uma mão para a outra. Mas você acaba digitando e tudo mais, você acabou evoluindo. Se a gente pegar e entender do ponto de vista do consumidor, e essa linha nós temos que colocar, a grande conquista do consumidor brasileiro foi o Plano Real. Foi onde tudo começou. Porque o verdadeiro consumidor brasileiro surgiu com a estabilidade monetária. Porque o grande negócio de 31 anos atrás era ter uma maquininha de remarcação de preço. Né? Então, o preço de manhã estava diferente da tarde, diferente da noite. E você tinha dois tipos de entidades. Você tinha aquelas pessoas que se protegiam
no juro do overnight, né, que o dinheiro valorizava, não perdia valor 2% ao dia, e o dinheiro das camadas menos favorecidas, que desvalorizava 2% ao dia. Então, você pode imaginar como que era difícil para a classe menos favorecida naqueles tempos, né, ter o salário de 100 no início do mês e no final do mês não estava valendo nem metade. Então, até hoje, muita gente não entendeu o problema da inflação, né, no bolso do consumidor mundial. É só a gente ver que estão acontecendo em todos os países do mundo. Onde tem inflação, o governo de plantão cai. Estou falando de inflação de 4% para 5%, como isso aqui pesa, porque o 4%, 5% é um número. Porém, no dia a dia, você vê como está o café e todas as outras coisas. Então, naquela época, quando veio o Plano Real, falei, puxa, surgiu o verdadeiro consumidor cidadão. E eu me lembro que como foi a iniciativa, estava surgindo um consumidor mais informado, mais seletivo, mais consciente, mais exigente. Ele vai querer conhecer melhor as empresas e produtos que ele consome. E aí surgiu o conceito de responsabilidade social, né? E de toda a parte de consumo consciente que a gente está falando hoje, como se fosse algo ESG, novo. né? Não, mas, de novo, foi uma tendência que surgiu a partir do momento que eu virei o consumidor de primeira viagem, porque eu não sabia consumir até então. Eu vou te dar alguns dados. Você tinha lá o pãozinho de 7 centavos, começa a verificar o quilo de frango de R$1, o consumidor começou a comparar, ele começou a ter poder, e muitas empresas duvidavam que o plano fosse dar certo, porque o Brasil tinha um histórico centenário de anos de inflação. Então, todos os planos malogravam, até que veio um plano real que deu certo. E aí, o que aconteceu a partir daí? Nós tivemos explosão do consumo, né? Alguns dados, sei lá, micro-ondas em 1994, 300% de crescimento. TV de 29 polegadas, 200% de crescimento. Tudo era exponencial. O brasileiro foi às compras em Miami, né? Você teve realmente todo o acesso, né, da classe média ao paraíso das compras, carro importado, tudo era barato, com dólar 1 a 1. Então, o Brasil viveu uma euforia, né? Como tudo no Brasil é realmente extremo, né? O Brasil foi ao céu e voltou quando realmente 2, 3 anos depois o Brasil teve todo o problema de crise cambial, começamos a descobrir que tem outras coisas além da conquista do Éden, né? Porém, tinha uma grande dificuldade nesse processo, para a gente falar de evolução. Comunicações. Telefone, nunca vamos esquecer como que, né, muitas vezes a gente fica pensando Estado, como o Estado faz mal à saúde. Até aquela época, cada um tinha uma linha telefônica, era um bem que você declarava no imposto de renda. Tinham locais no Brasil da época que uma linha telefônica você podia vender por 40, 50 mil reais. Você pagava um carnê e você não recebia o telefone do carnê que você pagava. Reclamar, então, era presencial. Então, você começa a verificar o verdadeiro acesso da classe média à comunicação se deu com a privatização das telecomunicações em 98, e o Brasil saltou de 20 milhões de linhas, a maior parte delas fixas, para quase 300 milhões de linhas no final dos anos 2010. Isso aqui foi o segundo grande efeito. Você teve a moeda, você teve o acesso às telecomunicações, faltava uma coisa tão importante quanto, que foi o acesso da baixa renda ao consumo, que se deu justamente nos anos 2000, quando você teve a descoberta da classe média, né? Aqueles estudos que mostravam que tinha R$1 trilhão, que a classe média realmente tinha um poder de compra muito forte, e o Brasil virou uma democracia de massas. E aí você começa a pegar e verificar, e esse consumidor cada vez mais exigente, ele começou a demandar mais serviços, né? Começou a fazer comparações de qualidade, enfim, e nunca mais foi o mesmo. Então eu digo assim, o consumidor sempre evolui, uma velocidade que poucos podem acompanhar. As empresas tentam acompanhar, né, esse passo, e o governo sempre atrás. A gente vê, até pelas questões regulatórias de tudo que se tenta fazer, né? Vamos inovar, não aceita, vai aqui. Ao longo de 30 anos, muitas coisas aconteceram. Aqui você trouxe uma linda síntese, né, de alguns anos atrás. Ao longo de todos os 30 anos, você consegue elencar para a gente quais foram, sei lá, os top 3 picos, momentos altos que marcaram a nossa história, além dessas que você já contou? E a gente pensou aqui enquanto abriu para toda a população, mas sempre teve uma massa
de pessoas mais abastadas que conseguiram, que já estavam usufruindo, que muitas vezes são essas pessoas que às vezes abrem uma empresa e conseguem levar essa experiência muito incrível, memorável para alguém de baixa renda, porque fala assim, cara, eu vivo isso aqui, imagina se alguém puder viver. Como é que você olha para esse panorama, assim, pelo retrovisor, né, o que já aconteceu? Eu diria assim que o Brasil amadureceu, nós tivemos lá o boom da responsabilidade social, foi um marco, né? As primeiras empresas que começaram a investir em preservação da natureza, a Mata Atlântica, eram poucas, né? Porque tinham várias contas antigamente, se você olhava, uma empresa de bebidas que chegava a utilizar 4 litros de água para produzir 1 litro de um refrigerante ou de uma cerveja, totalmente insustentável. E quando você começa a verificar que hoje em dia, basicamente, temos alguns casos de relação para 1. Isso foi uma bela conquista. Eu diria assim, o empoderamento feminino foi algo que nós lançamos em 2010. Um novo mundo sob a ótica da mulher. Isso aqui surgiu aonde? Surgiu justamente nos Estados Unidos, depois da quebra do mercado financeiro em 2008. E várias mulheres pioneiras chegaram assim, sabe o quê? Vocês já fizeram um monte de besteira. Deixa a gente assumir um pouquinho o bastão. Então, você tem que captar essa tendência quando surge, reinterpretá-la e trazê-la à tona. Sem excessos. A mulher já faz tanta coisa fantástica, mas ok, vamos dar mais oportunidades para termos mais mulheres, mais lideranças ocupando todos os espaços. O propósito nasceu de um fundamento bem interessante para a gente pegar e olhar. Não tem nada a ver com o que a geração Z hoje fala, quero saber qual que é o propósito. Se pegar uma empresa de 3 mil funcionários e perguntar os 3 mil propósitos, a empresa não vai ser do lugar. Né? No fundo, todo mundo tem aquele velho sonho de ganhar tudo e não fazer nada. Bom, você vai ter que ter alguns equilíbrios. Mas o que é o propósito? Eu levanto a seguinte polêmica. Você consegue fazer com que algum colaborador, algum funcionário teu, trabalhe 360 dias de grátis por um propósito? Consegue. E você pensar em termos de carnaval, né, você pensar todo aquele pessoal que faz o mundo da escola de samba, que talvez seja uma das maiores improvisações que o brasileiro tem, 5 mil pessoas se encontram meia hora antes, fazem um desfile suntuoso, né, mostrando toda a tradição que só um povo como o brasileiro pode ter. Isso é um propósito. Você conseguir levar para a tua empresa, você consegue mudar o mundo. E aí você começa a verificar que não é só você dar um brioche ou dar uma sexta-feira livre e tudo mais. Tem muito mais essência por parte disso. Então, como que você faz para envolver? Esse é o grande negócio, o grande desafio que as empresas têm. E, por fim, vou dizer mais uma que nós lançamos em 2014, que é a polarização. Tudo se fala polarização. Polarização começou aonde? Começou com redes sociais. Se a gente pegar e voltar 2.000 e tantos anos de história, você tinha uma arena que tem até um cartão postal em Roma, o tal do Coliseu. Como que era lá, basicamente, na hora do vamos ver? Não tinha lá o... Sim. Isso é rede social. Sinal. É o sinal. Mata ou morre. Né? Aí você começar a olhar com a parede, como você tem que dar gostei, não gostei, se cria o quê? Adoro o cara ou odeio o cara? É um pêndulo. Não tem como. O poder de discordar, que é a melhor coisa que a gente tinha, que você ia no boteco, foi gol de mão, não foi gol de mão, tal. Depois a gente brindava tudo e saía todo mundo, né, abraçado. Ok, fala a verdade. O cara falar, ganhei daquele jeito, com gol irregular, mas a verdade prevalece. Hoje você não pode discordar. Se eu não gosto de você, eu viro a cara, você não gosta de mim, vira a cara, você não contribui para uma evolução. Então todos os debates são muito chatos. Mas isso aqui surgiu de onde? Lá de trás. Tem volta? Não tem volta. Tem regulação? Não tem regulação. Hoje com IA, que é a moto, IA, nós estamos entrando nessa IA, todo mundo tem que estar agradecido. É o maior momento da humanidade, porque nós vamos ter uma máquina fantástica, melhor que a gente. Nós temos que trabalhar com ela para fazer muito mais via ela. Não se trata de opção, não tem que ter medo. Está passando um foguete que vai te levar para Marte. Vou ou não vou? Não sei. Eu vou entrar nele. Pega o ingresso. Na dúvida, pega o ingresso. Lógico, eu vou com ele.
Que fantástico. Eu queria justamente te perguntar, porque você falou de várias coisas e vejo que tecnologia sempre, de alguma forma, vem acompanhando, mas a gente está vivendo um momento em que, por aqui, por esse nosso palco aqui desse boteco, já passaram inúmeras pessoas usando, eu uso dessa forma, eu uso daquela forma. Todo mundo está dando um jeito de colocar ali IA nas suas operações. Como é que a Consumidor Moderno vem dando voz para isso? A gente tem acompanhado, acho que toda essa transformação desses 30 anos, que a gente vê a internet 1.0 quando veio, a internet 2.0, todos os grandes gêniozinhos. Eu me lembro que uma das grandes revoluções que pintou na década de 2000 foi o ensino à distância. E eu falei, nossa, hoje qualquer canto do Brasil não vai ter mais desculpa para o cara não fazer uma faculdade de ponta. O ensino à distância ele pode fazer. E nunca deu certo. Até a pandemia. Mas continua sendo, a gente começa a verificar que tem uma separação muito forte entre quem tem acesso às melhores escolas e os que não têm, embora não tenha desculpa. O problema é que o tempo de todas as pessoas está sendo empenhado em coisas que já não são produtivas. Quando todo mundo perde o seu tempo em redes sociais, seguindo vários outros, esses poucos que estão tendo seguidores estão ganhando dinheiro e você está chupando o dedo. Então, qual que é o ponto que você tem que pegar? Deixa eu pegar e fazer, eu contribuir para alguma coisa. Eu vou estudar uma nova língua, eu vou estudar uma nova tecnologia. E tem um ponto que até hoje, eu me lembro que eu liderei algumas transformações, missões internacionais, querendo transformar no Brasil uma potência mundial em serviços. E, infelizmente, até hoje a gente se depara com o seguinte cenário. Temos um gap violento no mercado de tecnologia, né? Com centenas de milhares de vagas em aberto. E, por outro lado, o Brasil é o país que tem mais advogados do mundo inteiro. Então, quer dizer, o que compensa no Brasil é o litígio. Agora, a solução que pode ser para o desenvolvimento tecnológico, nós temos excelentes desenvolvedores, excelentes programadores que começam a ter uma jornada dupla ou tripla com países do primeiro mundo, e nós estamos perdendo realmente o bonde da história. O Brasil tinha que ser o maior polo de tecnologia do mundo pela diversidade de ideias que nós temos aqui dentro. Um país que tem uma baixa renda fazendo tanto milagre como que nós temos, é um case mundial. É um case que poderia estar tão correlacionado com a Índia. Você fala que toda a parte de tecnologia do mundo é a Índia. E não é bem por aí. Né? Enquanto é legal, o Brasil tem toda a parte de se você pegar e analisar a parte do agro, que realmente é fantástica, mas é commodity. Eu digo assim, eu sempre costumo falar nos fóruns mundiais. Falo, poxa, o Brasil é o maior produtor mundial de café e carne. Só que a gente pegar e falar que café nós tomamos, nada contra, mas o Nespresso não é brasileiro, o Starbucks não é brasileiro e a grande marca de café global é o café de Colômbia. Cadê o valor agregado? Ou as maquininhas de café expresso que são italianas ou alemãs. A gente começa a pegar e verificar que tal a gente parar de produzir só commodities e a gente pegar e agregar valor. Para aquilo que custa 1, eu passar a cobrar 10 ou 100. Esse é o efeito multiplicador de quando você bota a tecnologia em alguma coisa. Fantástico, Roberto, fantástico. Isso me lembra muito uma pergunta que me fizeram esses dias no teatro, que a gente leva para a vida, que é o que faz do banal sublime. Que luz eu jogo para cima de cada coisa, né? Como é que eu vou olhar para uma commodity? Como é que eu vou olhar para uma história? Como é que eu vou olhar para a tecnologia? E nessas horas que a gente vai até explorar um pouco mais até dos próximos passos da Consumidor Moderno, que vem acompanhando tantas empresas, contando tantas histórias, olha quem chega. Ele não falha. O Cleiton chega exatamente nesta hora. Adivinha. Ele não falha. Bem-vindo. Eita, nós. Desde o dia que eu vim aqui a primeira vez, gente, o Cleiton, olha. Opa! Muito obrigada. Obrigado. Você viu? Saúde. Um brinde aos 30, né? Lógico. Trintamos. Trintamos. Muito, muito bom. Gostou do sabor dos 30 anos? É bom? Acho que vou tomar mais 30 inovador. 30 goles, né? Exato. Vamos continuar, que eu tô muito curiosa, porque eu já assisti muita coisa acontecendo aqui. Assisti, inclusive, alguns eventos se tornando os maiores do mundo, né? Considerados e tal. Mas sobrou alguma coisa para fazer? Tem mais alguma coisa ou não tem mais novidade para sair dessa cartola? Eu acho que o mundo do consumo é uma inovação eterna. Eu gosto de pensar que você não pode atrofiar, parar no tempo.
E um ponto que eu aprendi lá atrás, nas nuances lá no exterior, que tudo se aprende lá fora, né? Trazendo, tropicalizando, lógico, que sempre você tem que se autocanibalizar. O maior inimigo que você tem que ter está dentro de você. Então, vamos botar o pé na jaca e tentar pegar e desenvolver algumas coisas. Esse ano estamos com a agenda repleta, né, desde os 30 anos, realmente, que vai ser realmente um marco. Estamos lançando um belo evento também de inovação, fazer uma imersão de inovação no Innovation Summit no exterior também, para trazer novas ideias. Estamos também explorando alguns conceitos tipo de alfabetização do futuro. Então, vamos fazer uma outra imersão também num cenário bem pitoresco em Istambul. Ou seja, nós estamos com uma agenda bem lúdica. Também celebrando alguns marcos. Nós temos o CONAREC como o maior evento de CX do mundo. É um orgulho nosso, conseguimos construir de todo esse ecossistema maravilhoso que nós temos, um evento com praticamente 14 mil pessoas, com 400 palestrantes, mais de 130 CEOs discutindo o cliente, né? Estratégias, todos os caminhos que levam à fidelização, comportamento, melhores práticas, cheio de influenciadores. Então, é um momento de gala de todo o mercado brasileiro para mostrar como o cliente, como o consumidor são importantes e indispensáveis, ainda mais hoje, com tanta concorrência e com tanta competitividade. Eu gosto muito dos eventos porque eles conectam a parte gerencial, mas também a parte tecnológica e também os fornecedores, que eu acho que são um elo muito importante. É um ecossistema. Né? Como é que quem vai me ajudar a chegar lá nesses lugares? Né? Ninguém é aí para o suficiente, perfeito. Tem uma pergunta que às vezes as pessoas me fazem, né? Eu já tive a alegria de pisar algumas vezes no CONAREC e as pessoas perguntam, como é que chega lá e tal? Eu acho que é uma construção dos profissionais de experiência do cliente. E aí alguns adorariam sentar aqui com você e te fazer a pergunta, o que o profissional de CX tem que fazer, não para pisar lá no palco, mas protagonizar histórias incríveis do consumo, do futuro, para que no futuro eles estejam aqui ou para que a gente fale deles. O que você acha que é imprescindível? Estamos aqui com um caldeirão para colocar. Eu tive várias histórias agora fazendo 30 anos, você tentou um flashback indo e vindo. Tem várias pessoas que começaram a sua carreira como operadores, tipo chão de fábrica puro. Primeiro emprego da maior parte dos brasileiros, de uma forma ou de outra, acabou sendo um trabalho atendendo o público. Eu sempre falei que a grande inclusão digital brasileira ia se dar pelo atendimento ao consumidor, porque é um trabalho em que você aprende o Código de Defesa do Consumidor, que é a maior obra da legislação brasileira, a única obra que deu certo, que todo mundo segue. Em qualquer loja você vai achar um exemplar do código, capacidade de síntese, capacidade transacional, de diálogo, de ouvir e transmitir o seu recado. Óbvio, tem muito software hoje que faz esse trabalho, mas ele pode ir para o primeiro, para o segundo, para o terceiro, para o quinto, para o 10º emprego e assim por diante. Então, hoje temos diversos presidentes ou executivos em posição premium na empresa que tiveram esse primeiro emprego. Então, isso é uma coisa formidável. O que eu falo? Contar histórias. Acreditar. Então, quando ele vê um CONAREC, eu vou estar lá. Não importa o teu nível, gente. Você tem que botar, você tem que sonhar. Você tem que sonhar. Em 3 anos eu quero estar naquele palco, fazendo uma palestra, mostrando o que eu fiz na minha empresa. E qual que é o ponto? Se todo mundo perseverar e fazer uma jornada linda para o cliente, contar uma história. Eu vou contar uma história bárbara que eu tenho assim, um amigo meu na época, eu não faço questão de contar essa história. Foi da Netshoes, o Márcio, e ele tinha vários professores de educação física cuidando do atendimento deles. E a história, mais ou menos, resumindo, foi o seguinte: uma mãe tinha encomendado uma chuteira para o filho dela, de 8 anos, que ia ter uma peneira no Flamengo. Só que a chuteira não tinha chegado. Aí ela ligou e fez lá a sua ponderação. Como que eu vou fazer? A peneira vai ser amanhã. Quando ela contou a história, né, o rapaz se sensibilizou do outro lado da linha e falou, caramba, o que eu vou fazer? Guardar as proporções, eu vou encurtar. Ele foi no estoque, né, pegou a caixa, botou debaixo do braço, levou para a casa da mulher, entregou, né, no dia seguinte, happy end, né, o filho foi fazer a peneira e passou. O Netshoes é o máximo, etc, etc. É uma história. Que é aquilo que eu chamo de uau, que eu aprendi nas Apos
na velha Zappos, lá, que é a maior contadora de história dos Estados Unidos, em Las Vegas, né, que 365 dias de satisfação garantida. Uau! Quantos uaus você gera por dia? Cada empresa, cada pessoa tem algum uau para gerar. Você conta essa história, cadê os uaus? Mas todo mundo, vamos falar, nós temos uma cultura péssima no país, que é a cultura do negativismo, a cultura do jogar para baixo, ou de achar o culpado. Não, o culpado é você. Você tem coisas boas, todo mundo tem coisas boas. Cadê essas coisas boas? Deixa eu ver. Esse complexo de vira-lata tem que ser enterrado. Então conte. Então chega lá, olha, chefe, olha o que eu consegui hoje. Ou então um cartão postal que você receba do teu cliente. Quanto vale? Pendura. LinkedIn, né? Então, LinkedIn. Mas mesmo, ok, também já virou um troço bem abstrato, com todo respeito ao LinkedIn, já virou, né, um manual de caras. Conte para a empresa. Graças ao fulano, ele fez aquilo. Entendeu? Cadê essas histórias? Virou tudo uma mesmice. Então, de novo, ele tem como se promover. Não é se promover, é mostrar como ele está fazendo bem. Isso gera um efeito positivo. O bem que gera o bem, que gera o bem, e você vai ter uma cadeia produtiva. Não uma cadeia de detratores. Nós temos que ter promotores. Isso que vale. As empresas são movidas a NPS, não a detratores. No final do dia, você vai ter gente onde você não pode ser bom com todo mundo, ok, você não pode pegar e ser adorado por todo mundo, porém, vamos promover quem faz bem, tá? Bom, essa é a agenda positiva. O Brasil está cheio de gente que procura tratar as pessoas de forma... É muito fácil jogar a responsabilidade para os outros. Sabe que isso me lembra a Sonja Lyubomirsky, uma grande estudiosa da ciência da felicidade, e ela mostra um percentual ali, né? A cada uma coisa negativa, você precisaria de 3 positivas para ficar equilibrado. Então, às vezes, a gente foi lá, fez uma história massa, aí aconteceu coisas no seu dia, você fala, esquece essa história legal. Eu me lembro quando eu estava começando a estudar toda a parte de consumidor, comportamento, satisfação do cliente, CRM, eu trouxe CRM no Brasil nos anos 90 e todas aquelas coisas. Eu me lembro que eu me deparei na academia com vários estudos que mostravam o seguinte, uma agenda positiva, uma coisa positiva, você falava na época, estou falando 25, 30 anos atrás, para mais 5 pessoas. Quando você tinha um fato negativo, uma ocorrência negativa no estabelecimento, você falava para mais 15. E faziam todo aqueles estudos de Customer Lifetime Value, custo de vida útil do cliente e tudo mais, com base nisso. Aí pintou a internet. Aí eu começava a pegar e falar, mas isso aqui não vale para a internet, como que vai ser esse custo exponencial? Mas geralmente, para cada efeito positivo, tá, de uma pessoa que vai falar o bem, o efeito negativo tem uma repercussão muito maior. Sim. O negativo vende, o jornalismo negativo vende. Sim. Ninguém vai te falar assim, olha que legal o que a Camila fez. O que a Camila fez de errado, tu não vai querer falar 10 vezes. Para quê? É um reptiliano, a gente quer se defender. Então, mas não tem. Mas parece que o tribunal das redes é mais fácil você ter o hater do que o lover. Sem dúvida. Tem um da Harvard, eu gosto de pegar os... Não é tão recente porque é de 2020, mas que mostra que 23% dos clientes satisfeitos contam para 10 pessoas a sua experiência. O número dobra quando a experiência é negativa. 46% está disposto a falar mal. Então, continua, né? Eles continuam nos presenteando com estudos que comprovam isso. Eu vou te dar um outro detalhe para terminar isso aqui. É um assunto apaixonante. Como você vê assim. Quando você pega a companhia aérea. Então, pensa o seguinte, você vai pegar uma passagem daqui para Tóquio, $10 mil, primeira classe, tudo do bom e do melhor e tudo mais. Chique. E como você vai falar que, geralmente, a satisfação do cara que viaja de primeira classe com esse preço é menor do que um cara pega uma low cost, que ele vai pagar $100, né? E fala, mas como que dá para comparar um com o outro? O cara que pagou $100 um ticket, ele só quer chegar. E bem, e não está esperando mais nada. Então tá tudo ok. Nem precisa fazer NPS. Vai dar ok. O cara pagou $10 mil. Se não tiver uma lagosta flambada, se tiver uma sujeira no carpete, se o banheiro não tiver qualquer detalhe, ele vai falar, pô, olha só que eu peguei. Ele não perdoa. Então, mas o que estou falando? A empresa tem que buscar sempre a excelência. Sim. A excelência é o standard. Porque... dependendo qual a categoria que você trabalha, você pode trabalhar... Você tem 2 extremos, eu sempre gosto de falar. Ou você vende para baixa renda, ou você vende aqui. Quem está no meio é sempre quem perde dinheiro. Você não tem propósito. E aí você começa a verificar 90% do universo fica aqui.
gravitando. Então, é muito caro você estar aqui. E para vender para mais barato, você tem que ser um Walmart da vida, né? Porque é muito caro vender mais barato, o cara não quer reputação. Agora, você pega as grandes marcas globais. Vê se alguma vez você comprou algum desconto de uma Louis Vuitton. Ou de uma Apple. Nunca tem desconto. É aquele preço sempre. O que é um respeito ao consumidor. E como é que você enxerga as marcas? Vou dar exemplo de construtoras. Eu atendo algumas que elas vêm fazendo, olha, aqui eu tenho Minha Casa Minha Vida, ou Minha Casa Verde e Amarela, e aqui eu tenho Premium, na mesma empresa, mas são nomes diferentes, coisas diferentes. É uma estratégia válida? Como é que você olha para isso? Eu tenho minhas dúvidas, porque ninguém é bom em tudo. Se for marcas diferentes e tudo mais, mas a própria... por exemplo, você vai pegar o grupo Louis Vuitton, eu cito como referência, que é o maior grupo de marcas do planeta, e é a empresa mais valiosa da Europa. E o cara é um dos 4 ou 5 maiores bilionários do mundo. Então, alguma essência, alguma coisa ele sabe. Todo mundo tem que analisar e ver o positivo. Ele não tem esse troço de vender para baixar a renda e tal. É tudo, quanto mais caro, melhor. E consegue fazer margens o tempo inteiro. E acaba tendo, você começa a verificar, muita classe média acaba comprando em 10 vezes sem juros, porque é uma forma de eu me posicionar. É uma autoestima que eu me dou o direito, tá? Então, eu não vejo muito nexo. Vou tirar um exemplo de uma outra construtora. Por exemplo, você pega a JHSF. Foi um trabalho esplêndido, só com alta renda. Tem um dos shoppings mais completos do Brasil, o Cidade Jardim. Você tem todo um complexo de torres, todas vendidas de alto luxo na Cidade Jardim. Você tem um complexo de escritórios também do lado, criou lá um ponto realmente dele. Tem toda a parte no interior de São Paulo, que ele também faz como poucos. Ou seja, ele conseguiu pegar um nicho, tá? Os próprios hotéis fazendo. Tem um ponto que é um livro espetacular de um consultor chamado Profit from the Core, que significa o seguinte: você vai ter lucro focando no teu core. Qual que é o teu core? É vender para baixa renda, é vender mais caro, vender mais barato, foque só naquilo. Querer ser para tudo. Eu vou te dar um exemplo. Logo depois de 2010, quando o Brasil cresceu 7,5%, teve uma explosão de iniciativas para baixa renda. Então, várias empresas tiraram da cartola projetos para expansão no Nordeste, em outras cidades, comprar galpões, etc., etc. Porque tudo ficou seduzido. O Brasil agora virou uma China. E por isso que nós tivemos uma recessão brutal alguns anos depois. Não era algo muito palpável, mas todo mundo querendo vender para baixa renda. E aí eu te pergunto o seguinte, como o Brasil é para poucos, o que tem hoje que privilegie quem tem dinheiro? Nada. Você pode andar com outro, citar o outro, porque basicamente você ganha dinheiro com quem tem dinheiro. Quando você afugenta quem tem dinheiro, o que acontece? Ninguém tem dinheiro. Alguém sai com relógio hoje na rua? Relógio. Não, ninguém tem relógio, porque teoricamente você pode ser assaltado. Alguém dirige algum conversível no Brasil? Tal? Não tem mercado para isso. Então, o que acontece? As pessoas que podem ter o poder aquisitivo vão fazer esse consumo lá fora. Você está exportando divisas. Ou então você vai se fechando em várias muralhas para fazer de conta que você não está vendo o que está acontecendo. Então, o primeiro item que você tem que ter uma segurança total. Você pode andar no Brasil, em alguma cidade grande, com o celular na rua? Não pode. Só no Brasil. Então, você começa a pegar e entender, isso aqui estimula o consumo ou não? Você tem o consumo em shopping centers, apenas. Consumo de rua não tem, por conta da violência. Então, eu estou te colocando alguns pontos que são prejudiciais ao consumo. Pra gente refletir. Que fantástico. Não fantástico a violência, né? É realidade. Vocês entenderam, né, tem que ser pragmático, Não, mas é legal a gente abrir os olhos para isso, porque às vezes a gente está tão mergulhado no processo, no tal, que esquece de olhar o macro, e o macro sempre importa muito. Dentre os valores aqui da Consumidor Moderno, tudo que a gente fez ao longo dos últimos anos, eu tenho certeza que devem ter algumas palavras que conseguem definir melhor a consumidor. Como poderia definir a ponto de alguém até conseguir tocar ou sair replicando por aí? Tem uma ou mais palavras que definem a consumidor moderno? É fácil. Fácil. Tem lá o Elon Musk, né, que tem um X, né? Nós temos 3X. Excelência, experiência, expertise. Você viu, gente? Dá uma boa legenda até aí. Até eu superei, hein? 3X. Ele tem um, nós temos 3X, ó. Exatamente. 3, trintou, tá tudo chuta para as galáxias, né? Vai que der uma coisa errada, mas a estrela eu peguei, né?
Ai, que fantástico. Roberto, eu ficaria horas aqui conversando com você. Eu sei que tem muito mais. A gente já almoçou juntos, a gente discutia sobre, né, várias marcas, é apaixonante. Te perguntaria todos os lugares que você foi, qual você mais gostou. Mas, assim como todo boteco, chega a hora que o garçom começa a varrer, né? Começa a falar assim, querem a continha, cafezinho? E é chegar dessa nossa hora. Rápido, hora da saideira, gente. E na hora da saideira, aqui neste 30 anos que a gente está celebrando essa edição super especial aqui, onde eu tive a honra de entrevistar, entender o que foi, o que será, e não só da Consumidor Moderno, mas de você que está aí nos assistindo e que faz o consumo acontecer, né? Seja como protagonista ou como consumidor, que também é um protagonista. Hora de eu te fazer algumas perguntas e você responde com o que vier na tua cabeça. Você está preparado? Lá vem besteira. Cintos atados. Vamos lá. Essa é a hora. Deixa comigo. Eu vou ser demitida, gente. Mentira. Um livro que te inspira? Fácil. A Revolta de Atlas, Ayn Rand. Alguma razão especial? Total. Foi o livro mais vendido nos Estados Unidos depois da Bíblia. É uma filósofa russa que se radicou nos Estados Unidos e justamente tudo que ela passou na Rússia, ela acabou vendo nascer no mercado americano e ela faz uma ode ao empreendedor, ao criador de riqueza. E ela conclama a todos os criadores de riqueza a fazer uma greve. Você está entendendo? A greve é de quem cria riqueza, porque cada vez chega um burocrata, aquele com 2 R's, né, que começa a botar regulação sem nunca ter trabalhado na vida. Então ela faz, foi escrito nos anos 50, o banqueiro, o barão da siderurgia, etc., eles vão com uma civilização fantástica que é Atlântida. É a melhor novela, o melhor livro já escrito no mundo. Todos os caras do Vale do Silício que vão trabalhar lá são obrigados a ler esse livro antes de começar a empreender. Que legal, que legal. Já vou ter que comprar mais um, gente. Eu saio daqui toda vez comprando livro. Um filme. Uau! Cidadão Kane, Orson Welles, anos 40, eu vi umas 20 vezes. Foi um cara que foi tirado da fazenda para ser presidente dos Estados Unidos da América. E mostra toda a ascensão e queda dele e o passado que ele acabou não tendo. Acho que explica um pouquinho todo aquele ponto. Acho que todo mundo tem um pouquinho desse filme, que é branco e preto, e é um gênio do cinema, todo em preto e branco. Me marcou muito. Legal, legal. Uma cidade... Essa vai ser difícil para você, Roberto. Viajante, que é uma cidade no mundo, só uma. Tá? Que, olha, a cidade que eu mais fui, que eu posso falar, mais que muito decepcionar, foi Nova York. Podia andar 20 km por dia, tranquilamente, sempre, mas é uma cidade que está muito, muito destruída, não é nem sombra do que foi, é uma pena, fica no passado. Eu acho que Nova York hoje voltou a ser uma Gotham City, mas é uma cidade que tinha muito daquele fogo de inovação, de ideias, uma cidade pulsante, cosmopolita, radiante, mas não é mais. Eu acho que os polos hoje mudaram. Desejamos energias para que mude em algum momento. Eu não vejo como voltar. Eu acho que é uma cidade muito destruída por péssimos gestores e para recuperar vai ser bem complicado. Eu acho que o eixo mudou muito, né, para o sul e tudo mais. Eu não sei se vai ter uma cidade hoje tão radiante no mundo como... Tóquio é do caramba. Tóquio talvez seja a cidade mais incrível do planeta por ser uma cidade, uma coisa única, não tem lixo. Não existe lata de lixo no Japão, em Tóquio. Não existe. Você é responsável pelo teu lixo. Aí quando você começa a viver, entender como eles, você fala... E posso falar? Você quer saber de tendências de streetwear, moda de rua? Não é Londres, não é Paris, não é Nova York, é Tóquio. É fantástico. Então, eu digo assim, em termos comportamentais, se eu te falasse uma cidade com uma energia única, talvez hoje Tóquio. Fantástico. O pessoal está fazendo sua listinha de lugares a visitar, tá anotado. Um hábito que mudou sua vida? Equilíbrio. Eu acho que você cuidar... tem uma frase que eu gosto de falar muito, eu tenho que ser a pessoa mais importante do meu ecossistema. Muitas mães falam, meus filhos... Não, você não vive para os seus filhos, você vive para você. Porque se você não tiver bem, teus filhos ou teus entes queridos não vão estar bem. Então você tem que se cuidar mais do que qualquer outro para poder pegar e cuidar de todo mundo que está no teu entorno. Então, quando eu digo equilíbrio, é você ser metódico o suficiente para fazer esporte todo dia, para se privar de certos mimos
que contenham eventualmente mais açúcar ou mais sódio ou que sejam alimentos processados. Não é bullshitagem, não, é verdade. Então, realmente sejam bem metódicos quando chega na parte de disciplina de comer bem, tá? Escolher muitas coisas naturais quanto coisas mais naturais, vídeo, modo de vida italiano, praticar esportes e fazer o que você gosta. E ficar sempre, praticar, ter esse espírito livre, questionador. Então, acho que isso, acho que principalmente depois, nos últimos anos, acho que cada um trouxe um pouquinho, mas eu acho que eu virei mais disciplinado e metódico em ter esse equilíbrio mente, corpo, cabeça, trabalho e gostar de tudo. Fantástico, fantástico. Acho que vai estar conectado com o que talvez você vai trazer, mas uma frase ou lema que você carrega. Uau, essa é fácil. Nada é tão sério para ser levado a sério, vírgula. E se eu for, vírgula, é porque não é sério. Essa aqui é uma minha, porque, poxa, você sabe com quem você está falando? Cada um se julga. Posso falar? Tudo igual. Então, vamos tirar esse troço de autoridade. Todo mundo seja aquele seu jeito espontâneo de ser, tá? E todo mundo é igual. Eu acho que esse ponto assim de, né, essa soberba, essa empáfia, essa extensão do cara, eu me acho. Por isso que eu falo que LinkedIn é uma rede que eu realmente não... Eu olho tem gente que fala da LinkedIn, fala que tudo que tá lá é só pra... brigar, exatamente. Você já viu alguém triste lá e tudo mais, coloca uma frase, cara, não tem mais o que fazer. Vai estudar, vai ler, vai aprender, vai buscar informação, tem tanta coisa. IA mudando o mundo. E pra gente fechar aqui com chave de ouro, se você pudesse tomar um drink com qualquer pessoa do mundo, viva ou não, quem seria? Uma pessoa só. Elon fucking Musk. The best in the world. Cara, você apaixonante. Ia entrevistar ele e falar, e aí? Não, morar com ele, ser o faxineiro dele, o engraxado de sapato dele, porque um cara com a energia que esse cara... Você pensar o seguinte, um sul-africano, não é americano, hein? Nunca vou esquecer. Isso é uma coisa que um brasileiro, um de nós, está lá e sendo dono do mundo. O cara que criou as maiores empresas do mundo, o PayPal, né? Mudou a parte da indústria automobilística, a maior indústria automobilística do mundo, sem fabricar um motor. Não esqueça disso. Ele tem um valor de mercado maior do que todas as outras velhas de Detroit e tudo mais. Aí ele me lança o SpaceX, ele vai levar a gente para Marte. Nós vamos... falou, foguete não dá ré, ele provou que dá. Ele provou que dá. E óbvio, vai ter concorrente, bárbaro isso aí. Starlink, você bota a internet, toda essa parte onde que não tinha internet, o cara colocou. Então, vamos fazer uma ordem. A gente tem que aprender a respeitar todo mundo. Que gênio, que legal que ele faz parte da nossa, ele é conterrâneo. Legal, você podia falar um Winston Churchill, uma Margaret Thatcher, não, ele vive hoje. Caraca, que orgulho. Tem que aplaudir um cara desse. Show de bola. Com isso, a gente se despede. Quero agradecer demais, parabenizar pelos nossos 30 anos, que todos estejam muito ligados para celebrar, comemorar com a gente e te pedir recado final, assim, uma despedida para a galera aí em casa que estiver nos assistindo, no escritório, em casa, no carro, enfim, o que eles devem levar dessa nossa conversa? Acreditar, sonhar alto. Eu acho que a gente tem muita coisa boa ainda no Brasil, é um país que a gente não pode desistir nunca. Eu acho que é o seguinte, o fato de ser brasileiro e estar fazendo aqui, tem um recado muito importante. A gente pode ousar e dar pulos maiores do que um cara que vive na felicidade eterna de um país que tudo funciona. Até porque não tem um país perfeito. E eu acho que se a gente se dignasse a fazer apologia das grandes qualidades e os adjetivos que tem no Brasil, a gente viveria muito melhor em vez de se preocupar com diminutivos para deixar todo mundo lá embaixo. E eu acho que essa é a parte ruim do Brasil. É isso. Muito bom, obrigada, Roberto. Obrigada, delícia. Consumidor moderno. Toda de amarelo, viva o sol, viva a luz, energia. Isso aí, nós precisamos de energia boa. Exato. Não temos nós contra eles, somos todos juntos, somos brasileiros. E a gente soma. E eu gosto muito de uma frase de Arthur Schopenhauer que acho que resume a nossa conversa, que é: o segredo não é ver o que ninguém viu, mas enxergar de forma diferente o que todo mundo vê. Então vamos nessa, embarcados, né? O antropólogo faz a mesma coisa que a gente faz, só que vê com outros olhos. É esse o ponto. Exatamente. Então toca aqui, ó. Show! Obrigada, gente! Lindo. Vamos lá. Eita, nós, coisa boa, né? Muito bom, foi um ótimo ator. Bom, sim. Tá.
E é muito legal quando conta as histórias, porque o corte fica muito legal. Né? Quando tem muita história. Eu posso ficar 5 horas falando história. Então, eu também. Eu amo storytelling. Eu amo quando, sabe, você vai e conta uma história, porque você aterrissa o conceito pra pessoa. Às vezes a pessoa tá aqui, ai, que saco. Daí quando ela fala, entendi. Eureka. Tu tem que dar exemplo. Senão a pessoa não vai. É o exemplo. É o exemplo.